seja o santo nome do Senhor. Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz de Senhor Jesus, amém. Mas irmãos, hoje nós estamos realizando este culto aqui na casa de missões para agradecer ao Senhor, porque aqui Ele tem nos sustentado, né? Pastor Edmundo, né, pediu para que a gente fizesse esse culto de ação de graça para agradecer ao Senhor, né? Porque aqui Ele tem nos sustentado. Há 35 anos atrás, amados irmãos, iniciou o Ministério Batista Monte da Fé aqui nesta casa, né? A qual era da irmã do pastor Edmundo, a dona Raimunda, e ela abriu a porta aqui do seu lar para que o Evangelho do Senhor viesse ser anunciado aqui em Boa Esperança. E hoje, pela graça e a misericórdia do Senhor, iniciemos essa obra no dia 9 de junho e hoje, né, 19 de setembro, estamos agradecendo ao Senhor, fazendo esse culto de ação de graça, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado. Eu quero louvar a Deus por a vida de cada irmão, também por a vida do pastor Alex, a qual também contribuiu aqui nesta obra, cada irmão em Cristo Jesus que dizima, que oferta, para ver a obra do Senhor crescendo aqui no estado do Ceará. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te louvar, porque aqui o Senhor, meu Deus, meu Pai, tem nos sustentado. Quero te agradecer, Senhor, por cada irmão em Cristo Jesus, a qual nesta noite, Senhor, está aqui para batalhar no mundo espiritual, para orar, para clamar ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus que tudo pode, ao leão da tribo de Judá, ao Emanuel, Deus conosco, para que a gente possa se alegrar, Deus de Israel, e é num propósito só, louvando e bendizendo, Deus de Israel, o santo nome do Senhor. Senhor, eu te peço nesta noite que o Senhor possa acampar teus anjos celestiais sobre, Senhor, esta casa de missão, Senhor, onde nós estamos aqui nesta noite, consagrando, Pai, este lugar como casa de oração, Senhor, onde, Senhor, aqui, Pai, passa muitas lideranças eclesiásticas, Senhor. Senhor, há 35 anos, Senhor, esta casa, Senhor, foi, Senhor, aqui aberta, esta porta, Senhor, de oração, para que o Evangelho do Senhor, Senhor, viesse chegar até esse lugar. Eu louvo a Deus por a vida de cada ministro da palavra do Senhor, a qual o Senhor, Pai, enviou, Pai, para fazer a obra nesse lugar, Senhor, e eu quero agradecer por cada irmão, Senhor, que tem abençoado esta obra, para que esta obra cresça na graça, no conhecimento, no louvor e na adoração. Senhor, Pai, continua falando conosco nesta noite. Queremos sair daqui, não da mesma forma como nós adentremos, mas queremos sair daqui nesta noite, Deus de Israel, aprendendo mais de Ti. Que o Senhor possa falar ao meu e ao coração de cada servo e cada servo do Senhor. Pai, queremos Te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões, Senhor. Eu Te peço, Senhor, tira de cada um de nós todo cansaço físico e mental, todo peso espiritual, tudo aquilo, Deus de Israel, que não provém do Senhor. Senhor, abençoa o nosso vizinho do lado direito, da esquerda e da frente e da retaguarda. Que o Senhor, nesta noite, continue falando, usando cada um de nós como canal de bênção. Fala conosco, Deus de Israel, nesta noite. É isso, Senhor, que nós te pedimos e queremos te agradecer por tudo e por ter aqui o Senhor, meu Deus e meu Pai, tem nos proporcionado. Em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam e engrandece o nome do Senhor. Quero convidar a irmã Graça a trazer dois louvor da alma cristã, em nome de Jesus Cristo. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Senhor, Ele é bom, a sua graça e a sua misericórdia dura eternamente. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo, santo, santo é. Meus irmãos, eu já estava acostumada com o prêmio desta casa. Só que a sala era mais larga, o corredor era ali e a oração ficava no corredor. Eu tinha até foto guardada no armador.
Jesus para Ele ajudar nós a trabalhar todos para Ele. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é. Para o campo nos vamos, pronto nós devemos estar. Com Jesus não vai tardar, subiremos para o céu, onde vamos habitar. Reunidos em amor, com Jesus o Salvador, vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfão não deixarei, mas ao Pai eu voltarei. Dai-vos o Consolador, que do céu enviarei. Oh, glória aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o Evangelho de amor, e de a todos se pregar, o que crê se salvará, e sinais receberá, pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenário todo encheu de poder no céu de luz. Ó, fugindo os judeus, creram no Rei divinal, aceitaram a Jesus pelo poder dos sinais. Ó, fugindo os judeus, creram no Rei divinal, aceitaram a Jesus pelo poder dos sinais. Oh, glória a Deus. O 115. Oh, glória a Deus. Só o Senhor é Deus e só o Senhor tem poder de tirar este calor. O 115. Vamos trabalhar com o nosso Jesus. Oh, glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, eu ocupado eu quero estar, sempre na gracinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara
Glória a Deus, aleluia. Nesse momento, o diácono Laílson está com a oportunidade para trazer uma palavra devocional em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é para o Senhor. Aqui, né? Mas Deus faz assim mesmo, mudança, né? Ele é bom, né? A Bíblia diz que o Senhor é bom a todo tempo e grandes coisas Ele fará em nossas vidas, né? O Senhor. Os irmãos, abra aí em Efésios 3:20. Né? Efésios 3, versículo 20. Efésios 3, versículo 3. Amém? Ele foi colocando, pode colocar aqui, amém? Versículo 20. Efésios 3, o versículo 20. Amém? Amém. E diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Irmãos, eu não vou refletir nas minhas palavras, eu vou dizer o que a Bíblia está dizendo aqui. O Senhor nos pode para ter fé. O Senhor nos pede para ter fé nele, porque Ele não possui apenas vontade de interceder por nós em nossas batalhas. Ele tem todo o poder, toda a autoridade e toda a sabedoria com Ele. Por isso não haveria ninguém melhor para confiarmos. No entanto, na rotina diária, acabamos por deixar Deus em segundo plano e esquecemos que o Deus que acreditamos é o Todo-Poderoso. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda seu caráter justo e protetor. Ele ainda é o Deus que abriu o mar vermelho, que ergueu uma coluna de fogo em uma nuvem de proteção, que derrubou a muralha de Jericó, que deu vitória ao povo de Israel diversas vezes na época dos judeus, que livrou Daniel da cova dos leões e Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. Ele também é o Deus humano que andou sobre as águas, curou e livrou pessoas para a compaixão. Este é o Deus que servimos e que nos protege e nos guia, ainda não estejamos
prestando atenção nele, o adorando e servindo. Esse é o Deus de amor e cuidado incondicional por nós, que nos proporciona socorro totalmente pela graça. E aqui eu vou sair com a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento, já como diz a Daniela, também está com a oportunidade Agora eu levanto você de louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus com um grato. Irmãos, eu estou com a minha garganta toda também, mas peço aos irmãos que me ajudem em nome de Jesus. Louvor do número 15. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar tão pobre pecador. Foi na cruz,
Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzir-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu quero estar na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Aí era. O pastor tá deixando, eu tô louvando. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade de novo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né, amados? Como é bom, né? Nós se juntarmos para se alegrarmos na presença do Senhor e agradecer ao Senhor, né, por ter aqui, Ele tem nos proporcionado, né? Hoje estamos aqui na Casa de Missões, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado enquanto eu estava ali, me lembrando, né, de cada um, a qual quando a gente estava iniciando aqui o trabalho da obra, juntamente com o pastor Alex, o irmão Paulo, né, o irmão Joaquim, o irmão Evanil, o diácono Caetano, Aldair, né, alguns irmãos passaram por aqui trabalhando conosco, e as irmãs, né, traziam o lanche aí, tapioca, né, café, bolo, suco, refrigerante, né, bênção do Senhor, né, que o Senhor possa retribuir, multiplicar cada dia mais aí as bênçãos no lar de cada um daquele que contribuiu, né, com material de construção. O Senhor Jesus possa multiplicar. Também o Senhor abençoe a vida da pastora Jaqueline, né, todas as segunda-feiras aí trazer uma bênção para nós, né, é bênção do Senhor, meu irmão Gabriel. É bom louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor porque Ele é fiel. Nesse momento também a diaconisa Angélica está com a sua oportunidade para vir adorar e glorificar o nome do Senhor, que seja para louvar ou trazer um testemunho também, ou fazer uma oração, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Fala a Deus com o Pai do Senhor, amém?
oportunidade para vir adorar, glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite. Senhor, Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Glória a Deus, aleluia. Exaltado e glorificado seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Filipenses 4,13 que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento eu quero convidar o Diácono Fernando para estar fazendo uma oração pelo momento da palavra de Deus. Amados irmãos, amanhã também às 17 horas, às 5 horas da tarde, vamos estar subindo um monte de oração, amém? A Igreja do Senhor está convidada para ir conosco amanhã também, agradecer a Deus amanhã no monte de oração,
que o Fernando vai orar pelo momento da palavra de Deus. Amém? A qual a diaconisa Jane vai ministrar nesta noite, em nome de Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé para a gente estar orando ao Senhor pela palavra oficial da noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, é com imensa gratidão, Senhor Deus, que nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para agradecer, Senhor Deus, e louvar o Teu nome, porque nós sabemos, ó Deus, que Tu és maravilhoso. Querido Deus santo e amado, Pai, abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, derrama a Tua graça e o poder do Teu Espírito Santo sobre nós, que a Tua palavra ela venha permanecer sobre nós, Pai, e em nome do Senhor Jesus, que aonde nós pisarmos nossos pés, que seja o Espírito Santo de Deus mostrando, Senhor Deus, aonde nós devemos ir, aonde nós devemos sair. Oh Senhor Deus, nesta noite, Pai, nós te pedimos que a palavra do Senhor, meu Deus, que ela venha ser penetrante, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela possa ser penetrada, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, ó Pai, transbordando, dando glória, cheio da Tua alegria, Pai. Usa, Pai, a diaconisa Jane, Pai, que vai trazer a Tua palavra, que ela possa se esvaziar e se encher do Teu Espírito Santo de Deus. E é assim que nós te oramos, te pedindo e te agradecendo. E a igreja diz amém. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento, a diaconisa Jane já está com sua oportunidade, em nome de Jesus, para ministrar a palavra de Deus, a qual o Senhor colocou em seu coração para transmitir para a amada igreja, em nome de Jesus. Aumenta a tua parte, amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Deuteronômio 32, 39. Deuteronômio 32, 39. Amém? Vamos encontrar? Vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saio. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agora vamos abrir em 1 Samuel, versículo 2, versículo 6 e 7. 1 Samuel 2, 6 e 7. 1 Samuel 2, 6 e 7. E diz assim: o Senhor é quem tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor é quem dará, o Senhor é quem tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Agora abramos em Isaías 45, versículo 5 e 7. Isaías 45, versículo 5 ao 7. E diz assim: eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas.
Esses 3 versículos, irmãos, que a gente leu, o que os irmãos entendem sobre esses 3 versículos? Um resumo desses 3 versículos. O que os irmãos entendem? Sim, só o Senhor. Aqui, irmãos, é a autoridade de que Deus tem. Por ele ser Deus, ele ser formado de tudo, ele tem autoridade, ele tem o domínio de todas as coisas. Então, Deus é Deus, acima de tudo e de todos. Esses três passagens que a gente leu é esse resumo da coisa que a gente gosta, certo? Deus é o Deus Todo-Poderoso e a ele cabe todas as coisas a fazer, pela sua autoridade, pela sua soberania. Amém? Eu vou convidar os irmãos para a gente ler sobre Josué. Uns dias atrás, eu acho que no mês passado, irmãos, eu decidi ler esse livro de Josué. Eu achei muito interessante e eu queria passar para os irmãos um pouco dessa história de Josué. Tá certo? Então vamos abrir Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. 1 ao 9. Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Aqui na minha Bíblia tem o título assim: Deus anima Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar ao pai deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está com você, por onde quer que você vá. Olha, nem sabe Deus. Então, irmãos, depois da morte de Moisés, Josué, o filho de Nun, que era auxiliar de Moisés, ele foi designado para liderar o povo na conquista da terra prometida. E acreditem, irmãos, era um imensidão de terra, não era pouca terra. E aqui Deus cumpria a sua promessa feita a Abraão. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Aqui Moisés
estava prestes a morrer. Né? E o porquê de ele não ter entrado na terra prometida, os irmãos se lembram? Pelaquela passagem, irmãos, né? Que Moisés feriu a rocha. Pela essa passagem, Moisés não entrou na terra prometida. Pela infidelidade, né? Quando Jesus fala que não santificaram ali naquele momento. Então Moisés não entrou na terra prometida. E o porquê também, irmãos, de muitos também não entraram na Nova Canaã. Também por esse motivo. Por infidelidade, por desobediência, por rebeldia. Pecados têm consequências. Moisés não entrou na terra que Deus havia prometido debaixo de juramento, mas Deus permitiu que ele contemplasse com seus próprios olhos, como se Deus estivesse dizendo para Moisés: eu vou. Então Deus encoraja Josué, porque Deus sabia que não seria fácil. Por 3 vezes Deus repete a mesma frase: seja forte e corajoso. Josué tinha sobre ele uma grande responsabilidade. Seja forte e corajoso, porque você parece o povo herdar a terra que sob juramento prometi aos pais deles. Eu não sei se os irmãos já lembram, uma vez eu li uma passagem na Bíblia que disse que os a partir só que entraria na terra prometida, era da fase adulta, né? Só Caleb e Josué. E os outros de 20 anos para baixo, né? Porque os demais ficaram no deserto, pereceram ali mesmo. Eles iriam enfrentar exércitos, irmãos. Eles iriam enfrentar reis, teriam de se esforçar, né? Também o esforço também teria de vir da parte dele. Deus estava com eles, mas eles iriam também se esforçar. A terra seria entregue, esta é a certeza que Deus deu, mas eles teriam de fazer a parte deles. Eles teriam de lutar, enfrentariam nações com seus guerreiros e reis. E você? Quanto sua parte? Deus não tem dado condições para avançar e conquistar o que Ele tem preparado para nós. E você? Está disposto, preparado para fazer sua parte, mesmo que exija muito de você? Deus falou: tão somente seja forte e muito corajoso. Não era pouco corajoso, não, era muito corajoso. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Obediência à lei, não se desviar dela, é a ordem, e foi incrível, irmãos, né? O maior beneficiado em andar em obediência somos nós mesmos. Entre tantos benefícios por ouvir a voz de Deus e obedecer, é o de ser bem sucedido aonde estivermos, porque onde andarmos, Ele estará conosco. E o mais importante, quando Deus diz: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, onde quer que você Isso aqui, irmãos, é maravilhoso, né? A presença de Deus. Como que o ser humano define a presença de Deus? É muito privilégio, né, irmãos? É uma pessoa muito privilegiada. Salmos 16, versículo 11 fala assim: na tua presença há plenitude de alegria. Então, irmãos, crente tem que ser alegre, irmãos. Crente tem que ter alegria no seu coração. Não viver acabrunhado, desanimado, cabisbaixo. Porque a presença de Deus traz alegria sobre nossas vidas.
E a presença de Deus em nossas vidas é para nos tornar destemidos, corajosos, ousados, confiantes. Não tenha medo, disse Deus a Josué. A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, com este entendimento, Josué e o povo se prepararam para passar o Rio Jordão. Mas antes dessa travessia, Josué estava situado em um lugar chamado Sitim, que era a última parada dos israelitas antes de entrarem na terra prometida. Então eles estavam em Sitim. E Josué envia 2 espias para observarem a terra, a cidade de Jericó, que era a cidade a ser conquistada. Foi a primeira cidade a ser conquistada, foi a cidade de Jericó. Eu acho que todos os irmãos conhecem essa passagem, que os espias vão, acorde irmãos, os espias vão, espiar a cidade de Jericó. E lá eles entram na casa de Raabe, a prostituta. E o rei de Jericó fica sabendo que os espias estão lá. E mandam homens para falar com Raabe, falando: olha, esses homens que estão aí são espias. Então coloque eles para fora da sua casa. Então Raabe fala aos homens que eles já tinham saído antes de escurecer, antes dos portões da cidade se fecharem, aqueles homens já tinham ido embora. Mas Raabe esconde esses homens no terraço de sua casa. E eles ficam lá até os homens do rei irem embora. Raabe e todos os moradores da terra estavam se derretendo de medo, porque já tinham ouvido falar dos grandes feitos do Deus de Israel, como ele tinha aberto o Mar Vermelho e o que tinha acontecido aos reis dos amorreus, Sehon e Og. Este rei Sehon, irmãos, ele foi morto a fio de espada pelos israelitas. O exército dos israelitas, homens valentes de guerra, na jornada do povo de Israel pelo deserto, os irmãos sabem, o povo de Israel era um povo nômades, não tinham casas, eram tendas, Então eles armavam suas tendas, ficavam por um tempo, desarmavam, iam para outro lugar, armavam suas tendas, e assim eles foram 40 anos no deserto. Então aqui, o rei Sehon, eles queriam passar pelas terras do rei Sehon. E eles deram a ele, ao rei, toda a garantia que passariam por sua terra, o povo de Israel, mulheres, crianças, homens, animais. Eles deram toda a garantia que seria uma passagem tranquila, que eles não passariam por seus campos, por suas vinhas, e nem beberiam de sua água, água do poço. Mas ao invés do rei aceitar sua passagem, o rei convocou seu exército para guerrear contra a nação de Israel. Então eles guerrearam e Israel foi vitorioso nessa guerra e mataram o rei Sehon. O rei Og também foi a mesma coisa, A respeito de Og, rei de Bazã, Deus disse: não tenha medo, porque eu entreguei nas suas mãos ele, todo o seu povo e a terra dele. Também foi um rei que foi derrotado pelo povo de Israel. Se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 12. E assim aconteceu: Og e seu exército saiu ao encontro de Israel para lutar e foi derrotado. Versículo 3 do capítulo 3 de Deuteronômio diz assim: e o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele, até que não sobrasse ninguém. A Bíblia diz
diz que esse rei, Og, é o último sobrevivente dos Refaíns, ou seja, Og era um gigante. No Deuteronômio 3, capítulo 11, vai dizer que sua cama media 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, e a sua cama era de ferro. Algo de impossível para este Deus, irmãos? Não, né? Agindo Deus, quem impedirá? Deus luta pelos seus, assim merecem, andando em obediência, sendo fiéis, servindo em temor. E foi o temor que moveu o coração de Raabe. Ela não adorava o nosso Deus, mas o conhecia de ouvir falar. E ela passou aos espias e ela falou aos espias enviados por Josué. Ela falasse aos espias, irmão. Quando ouvimos isto sobre os feitos de Deus, né? Sobre o seu povo, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2, versículo 11. Se todos os que se dizem crentes tivessem esse reconhecimento que teve Raabe, a prostituta, seria muito bom, né, gente? E aí ela demonstrou fé no Senhor. Então ela fez os espias, os mensageiros, né, de Josué, jurarem que eles usariam de misericórdia com ela e com sua família, assim como ela usou de misericórdia com eles, para que eles livrassem ela e sua família da morte no dia que Jericó seria invadida e conquistada pelo povo de Israel. E eles combinaram o seguinte com Raabe: coloque um fio de escarlate na janela, por onde elas deram passagem para eles. No dia em que a terra fosse invadida, conquistada por Israel, toda a família de Raabe teria de estar dentro da casa de Raabe, pai, mãe, irmãos, né? Conforme Raabe pediu que livrassem sua família. Ficariam desobrigados do juramento se o fio de escarlate e a família não estivessem lá quando entrassem na terra. Se saíssem na porta, seriam responsáveis pelo que iria lhes acontecer. Os mensageiros de Josué então voltam e contam tudo a Josué. E daí eles planejam a passagem do rio Jordão. Chegou então o dia da travessia, e Deus ali mais uma vez manifestará seu poder diante do seu povo. A ordem era a organização, irmãos. Sacerdotes e levitas na frente com a arca da aliança, atrás o povo. Mas um detalhe, irmãos, o povo com 1 quilômetro de distância da arca da aliança. Sacerdotes e levitas, a arca, o povo com distância de 1 quilômetro. E Josué pede que o povo se santifique, porque o Senhor iria fazer maravilhas no meio deles. Então, quando os sacerdotes, irmãos, se aproximam do rio, na margem do rio, quando eles colocassem o pé na margem do rio, né, as águas do rio seriam cortadas. Então, quando as águas do rio seriam cortadas, todo o povo passaria. E quando todo o povo não passasse, os sacerdotes com a arca da aliança continuariam ali, em pé, até passar todo o povo. E assim toda a nação de Israel passou de pé enxuto no rio Jordão. E esse, irmãos, seria um sinal, né, quando os sacerdotes estavam com a arca e as águas pararam. Este seria um sinal dado por Deus
que Deus estaria no meio deles e que venceriam as nações. Esse foi o sinal que Deus deu a Israel. A primeira cidade a ser conquistada, irmãos, foi Jericó. E a Bíblia diz que ela estava rigorosamente fechada por causa de Israel. E Deus ordenou que seria assim, quando fossem conquistar a cidade: homens armados na frente, logo após 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro, em seguida a arca da aliança e o povo na retaguarda. Por 6 dias seguidos dariam uma volta. E a ordem de Deus seria assim, irmãos: por 6 dias seguidos daria uma volta ao redor das muralhas de Jericó, ao som das trombetas, e o povo deveria ficar calados. Mas no 7º dia dariam 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó, e Josué daria a ordem para que o povo gritasse. Certo? Josué capítulo 6, versículo 16. Eu peço aos irmãos que abram em Josué capítulo 6, versículo 16. Josué 6, versículo 16. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente, a fio de espada, tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Somente até agora. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. Certo, irmãos? Foi uma ordem de Deus. Mas, como sempre, tem que haver, porque, irmãos, o desobediente. Né? Neste caso, Acã. Acã pegou para si uma parte das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Porque naquele tempo, irmãos, quando havia essas conquistas, né, de cidades,
tinham chamado despojos. O que eram os despojos? Quando eles conquistavam a cidade, eles iam lá, pegavam para si utensílios valiosos, certo? Neste caso aqui, o que Acã pegou para ele? Pegou 2,5 kg de prata, uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, e conforme ele falou, uma boa capa babilônica. E aqui, irmãos, ele se corrompeu com coisas materiais. Esse pecado de Acã, que foi uma quebra de aliança, que a Bíblia fala, né? Por ter cobiçado essas coisas, trouxe graves consequências ao povo de Israel, porque a próxima cidade a ser conquistada seria Ai. Foram enviados 3.000 homens para guerrear contra Ai, porque foram enviados espias e viram que os inimigos eram poucos naquela cidade e foram derrotados. Ainda mataram uns 36 homens de Israel. E essa derrota estreleceu Israel. No versículo 12, no capítulo 7 de Josué, o Senhor vai dizer a Josué: por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Porque, irmãos, o pecado entrou ali por causa de uma pessoa. O pecado de Acã entrou ali na nação de Israel. E eles foram derrotados por lá, sendo mortos ainda 36 do exército de Josué. Sabe, quando um faz e os demais sofrem as consequências, sempre tem aquele, irmãos, que traz a vergonha, causa o escândalo. Mas o que eu entendi sobre essa passagem, irmãos? Porque era um só povo, uma nação. Israel era visto como uma unidade, né? Era visto como um todo. Deus, no versículo 11 do capítulo 7, ele diz: Israel pecou. E Deus falou a Josué que não continuaria com eles se não eliminassem do meio deles a coisa roubada. E assim foi feito. Não somente eliminaram as coisas condenadas, mas Acã, sua família e seus animais foram apedrejados e depois queimados. Irmãos, terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Enquanto o ser humano não levar a sério essa palavra, não se consertará diante de Deus. E eu fico, irmãos, imaginando Deus olhando para a terra nos dias de hoje. Quantas coisas contaminadas o ser humano tem buscado para si, enquanto os cuidados de Deus e sua presença são infinitamente maiores e melhores. Um dia também ele observou a terra antes do dilúvio. Nós sabemos o que aconteceu com aquele povo. Um dia ele observou Sodoma, um dia ele observou Gomorra. Entre tantas outras cidades, lugares que servem de exemplos da ira divina contra o pecado e a desobediência humana. Deus vê tudo, nada foge aos seus olhos. Estes e outros mais receberam suas recompensas pelos seus pecados. Depois deste ato de purificação, Deus manda Josué se preparar com seus guerreiros para enfrentarem Ai novamente. E desta vez Deus dá a certeza de vitória. E desta vez poderiam levar também consigo os despojos daquela cidade. Estavam liberados. Dessa vez Deus permitiu que levassem. E a vitória foi certa.
Este episódio nos mostra que agir por impulso, ignorando aquilo que o Senhor nos orienta, resulta em grande calamidade. Li uma frase em Josué 6, versículo 27, que diz assim: Assim, o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Com Deus, irmãos, nós temos só a ganhar. Deus está conosco, nós adquirimos uma boa fama. Ele nos honra diante dos nossos inimigos, porque nossos inimigos são inimigos de Deus. Porque aqueles que confrontam nossa fé, estes são também nossos inimigos, inimigos de Deus. Quem mexe com o povo de Deus deve saber que está mexendo com ele também. Assim está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 20. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Não toquem os meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Estar do lado dos vitoriosos com Deus ou dos derrotados é uma escolha que cabe a cada um de nós, irmãos. É uma escolha pessoal. Nosso Deus, irmãos, é um Deus cumpridor de suas promessas. Os inimigos de Israel estavam ali para serem vencidos. Josué e seu exército prosseguiram, conquistando nações até se estabelecerem em Canaã, onde hoje é a Palestina, terra dos cananeus naquela época. E quando o Senhor dos Exércitos ajuntar seu povo, desde aqueles da antiguidade até aqueles que ele encontrará firmes no dia de sua vida, para esses ele cumprirá a promessa de lhes entregar uma pátria superior, isto é, celestial, a nova Canaã. Então, irmãos, assim como Deus cumpriu para o seu povo israelita daquele tempo, ele entregar a terra prometida, né? Assim também para os seus, ele também irá entregar, irmãos, a nova Canaã, que é a nova Jerusalém, para o seu povo, para aquele que tem temor a Deus e para aquele que lhe obedecer e for fiel a ele até a sua vida, até a sua morte. Amém? Então, eu entrego aqui a palavra de hoje e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amado? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Como eu já disse, amanhã às 17 horas, 5 horas da tarde, vamos estar subindo a um monte de oração. Domingo nós vamos ter culto na igreja, né? Culto de louvor e adoração. Pai, nós queremos te louvar por a palavra a qual a tua serva ministrou nesta noite, que a palavra, Senhor, a qual foi semeada nesta noite, vendo a fruto de 30, de 60 e até 100 frutos por um, que o Senhor continue, Pai, usando cada discípulo do Senhor, cada servo do Senhor, Senhor, para anunciar e levar o Evangelho do Senhor, orar, Senhor, pelos enfermos, em busca, Senhor, daqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão sem esperança, Senhor, de vida. O Senhor levantou um grande exército, Senhor, para guerrear, Deus de Israel, no mundo espiritual. E eu louvo ao Senhor, Deus de Israel, por este exército de Cristo aqui de Boa Esperança, ali de Morros, Pai, a qual tem anunciado e levado o Evangelho do Senhor aqui em Boa Esperança e nessa circunvisão.
vizinhança. Que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, Senhor, a vida do pastor Edmundo, abençoando a vida da missionária Célia, a vida do pastor Edmundo Júnior, da missionária Regiane, todos os irmãos ali do Rio de Janeiro, na Rocinha. Visita também nesse momento a vida do irmão Antônio Veríssimo, que o Senhor possa, Senhor, operar, fazer, Pai, o sobrenatural na vida, Senhor, daquele varão, Senhor. Eu louvo ao Senhor Deus de Israel por ter aqui o Senhor, meu Deus, meu Pai, nos sustentar, Senhor. Continua nos usando e nos abençoando. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor, amém. Meus amados, fechai os nossos olhos e faça assim com as nossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, que esteja conosco, e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém, amém. As palmas louvam e agradecem ao Senhor. Dê a paz de Jesus ao seu irmão, em nome de Jesus Cristo. Ô, glória! Aqui só vai ser. Só filmar aqui à frente. Aqui a igreja e tá aqui a casa ministerial. Glória a Deus, aleluia. Irmão Rafael, pode ser, ô varão? Você vai mandar seca, você vai mandar